Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trabalho Legal que vai mostrar. A audiência pública no Senado debate a situação de trabalhadores expostos a condições análogas à escravidão em fazendas de café no sul de Minas Gerais. Evento realizado em São Paulo busca conscientizar a população sobre os malefícios do trabalho infantil na cadeia produtiva da moda. Supremo Tribunal Federal revoga a decisão que impedia a publicação oficial da lista suja pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O trabalho escravo em fazendas de café no sul de Minas Gerais foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. A sessão foi realizada após fiscalizações do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo terem flagrado essa prática na região. Elizabeth não consegue segurar as lágrimas ao lembrar da dura rotina de trabalho que ela e a família levavam nas lavouras de café no sul de Minas Gerais. Eu tive uma mãe que trabalhou também. Eu estou com a carteira dela ali. Só teve uma simples assinatura. Não preencheu nada, em branco. Somos milhares de mães, de avó, de pais que sofrem. A nossa realidade é que realmente nós conseguimos, sim, sair da senzala, mas sem ter para onde ir, porque a dificuldade só aumentou. Até então nós ficávamos trancados. Hoje a senzala moderna é para que nós venha morrendo aos poucos, porque nós, empregados rurais, é o que está acontecendo. Nós estamos morrendo aos poucos. Essa é a nossa triste realidade. Elizabeth foi levada pelos pais para trabalhar nas plantações de café quando tinha 8 anos. Mas, 40 anos depois, infelizmente, as péssimas condições de trabalho ainda existem. Eu comecei com 8 anos, minha mãe trabalhava na roça, né? Minha mãe e meu pai, então a cultura veio vindo. Daí eu ia para a roça com ela, porque ela apanhava e eu varria. De lá para cá, vim seguindo, só que com muita dificuldade, né? Como eu falei, eu vi o deputado falar que não é bem assim o trabalho escravo, mas é sim, porque a maioria das vezes levamos arroz com angu, levamos o biscoito dentro da marmita, levamos água, né, a garrafa pequena de água para fazer volume. E quem está me vendo, quem está passando, sabe que eu não estou falando mentira. Então, para mim, é muito difícil ouvir um relato que não é verdade. Essa não é uma história que eu ouvi contar. Jorge também vive de perto essa realidade. É frequente a retenção de documentos pessoais de trabalhadores, em especial a carteira de trabalho. É frequente a fraude generalizada nos acertos, e aí viola todos os direitos trabalhistas, onde o trabalhador assina o documento sem receber, forçado pelo patrão. É frequente o trabalhador não receber os equipamentos de proteção individual. É frequente os trabalhadores não receber a água potável no local de trabalho, não ter banheiro no local de trabalho, não ter abrigo para refeição e para proteção do trabalhador no local de trabalho. É frequente esses trabalhadores trabalhar jornadas além das 8 horas de trabalho sem receber horas extras. Relatos como o da Elizabeth e do Jorge foram comprovados em fiscalizações do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que flagrou trabalhadores em condições análogas à escravidão nas plantações de café em Minas Gerais. Por causa disso, o assunto foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. Foram resgatados não só trabalhadores maiores de idade por conta de condições degradantes, jornada exaustiva e também aliciamento, bem como menores de idade que sequer poderiam estar trabalhando naquelas condições. Esses assuntos foram objeto de um relatório elaborado por uma organização internacional chamada Danwatch e tiveram repercussão internacional, haja vista que envolveu várias grandes empresas que tanto comercializam o café, quanto também vendem esse café no exterior, como, por exemplo, a empresa Nestlé. Foi por conta desse motivo que foi organizada essa audiência pública aqui na Câmara dos Deputados e o Ministério Público, como um dos principais órgãos que combate e procura erradicar essa condição de trabalho no Brasil, foi convidado a participar. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em 2015, 408 trabalhadores foram encontrados em situação análoga de escravidão em Minas Gerais.
Em uma das operações do Grupo Móvel, foram resgatadas 14 pessoas que estavam em condições precárias de trabalho na cidade de Machado, no sul do estado. Em 2015, o Brasil produziu mais de 43 milhões de sacas de café, sendo 37 milhões exportadas para 130 países. Minas Gerais é o estado que mais produz. A previsão da safra em 2016, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, é de aproximadamente 28 milhões de sacas. A maior parte disso está concentrada no sul de Minas, que é responsável por metade da produção de todo o estado. Para o procurador do trabalho, a cadeia produtiva precisa ser transparente para que os empregadores que utilizam mão de obra escrava sejam punidos. Nós temos o interesse, sim, de que as cadeias produtivas sejam o máximo transparentes e abertas para que nós saibamos quem são os vendedores e compradores e possamos identificar, obviamente, aqueles casos que precisam ser punidos e reprimidos. Então, nesse aspecto, nós defendemos, claro, campanhas, projetos que procurem tornar a cadeia mais transparente, mais aberta, que puna realmente os empregadores que foram flagrados com trabalhadores nessas condições. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro estão perto de começar. E a ansiedade toma conta não só dos atletas, mas também dos voluntários que vão trabalhar no evento. Há menos de 2 meses do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mais de 50 mil pessoas já foram selecionadas para atuar como voluntárias no evento. Wagner da Silva é um deles. O jovem comemora a chance de poder trabalhar na competição. Assim que terminou a Copa do Mundo, eu acho que 5 meses depois que terminou a Copa do Mundo já estava disponível, 5 meses não, minto, 3 meses depois já estava disponível o cadastro para ser voluntário das Olimpíadas. Já fui selecionado e agora eu vou começar todo o processo, treinamento, credenciamento. A expectativa pela convocação para ser voluntário nas Olimpíadas foi grande. Wagner precisou esperar e conter a ansiedade para receber a confirmação da seleção. Demorado, eu lembro que quando eu comecei a fazer alguns treinamentos, que eu fiz o cadastro, mas ainda não tinha nada assegurado que eu seria voluntário, foi no mês de fevereiro do ano passado, de 2015. Aí ficou, em novembro vai sair o nome dos relacionados, saiu os 50 mil voluntários, aí quando eu olhei lá já estava meu nome incluído na lista. Natália já passou pela experiência de trabalhar como voluntária em grandes eventos, na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Assim, o trabalho voluntário num grande evento, eu tenho a impressão que ele marca mais. Tem um lado emotivo muito forte, ele marca muito. No dia a dia, ele marca nas pequenas coisas, por exemplo, um gesto, um sorriso de uma pessoa que você pôde ajudar, essas são mais as pequenas coisas. Agora, num evento mundial, ela não é uma organização, com uma competição como essa, só pelo fato de você estar lá, você já marca muito. Mas trabalhar em eventos como esses não é garantia de interação com os atletas e os torcedores. Tem que se preparar para todo tipo de serviço. Ele deve observar a motivação que justifique os esforços que ele vai fazer para que o evento aconteça sem ter a remuneração. Ele vai se esforçar e não vai ser remunerado por isso. Ele não vai ter nenhum tipo de benefício. Por exemplo, não necessariamente ele vai ter contato com os atletas. Então, ele não pode estar imbuído ou desejando ter contato com esses atletas, ou ter uma relação direta com esses atletas, conversar, tirar foto, porque não é isso, não é uma diversão. É, na verdade, um trabalho que está sendo feito. A ideia é efetivamente um trabalho e ele vai se dispor a fazer sem receber remuneração. Os organizadores de grandes eventos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, precisaram se adequar à Lei 9.680 de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário no país, para a partir daí poderem contar com esse tipo de trabalho durante os Jogos. De acordo com o artigo 3º da Lei 9.680, o voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que tiver durante o trabalho, mas é preciso ficar atento ao contrato com a empresa para saber se terá esse direito. Agora, ele tem que se atentar de que, se ele está disposto a ter gastos de regra,
ele vai ser ressarcido, mas isso tem que estar no termo de adesão dele ao serviço voluntário, e ele vai ser ressarcido. Ele vai ser ressarcido o valor integral que ele vai gastar de deslocamento da casa para o local, do local para a sua casa. Ele vai ser ressarcido da alimentação que ele vai ter no tempo que ele ficar à disposição do serviço voluntário. Então, isso ele deve estar atento para ver se no termo de adesão dele constam esses ressarcimentos, para que ele não tenha prejuízo econômico que ele não está ciente de que vai ter. Para a Natália, apesar de não ter remuneração, o trabalho voluntário acaba sendo marcante pela experiência que o serviço proporciona. Nós estávamos tão envolvidos com a ação, com o evento, que eu não tenho recordação do que poderia ter sido melhor. Foi tudo muito bom, foi tudo maravilhoso. Então não tenho, se teve alguma coisa na época, não ficou na minha lembrança, então é insignificante pela grandeza do evento que foi, a grandeza da nossa atuação, do nosso sentimento de estar lá atuando como voluntário. Já para quem vai ser voluntário nas Olimpíadas, basta apenas esperar o início dos Jogos para poder começar a trabalhar. E você vai ver depois do intervalo. Trabalho infantil na cadeia produtiva da moda é tema de evento em São Paulo. Não saia daí, voltamos já. E o espaço agora é dos chefes e patrões dispostos a colocar a boca no trombone para mandar recados aos empregados. Veja agora o que eles disseram. Meu recado é um agradecimento do Grupo GMB para todos os colaboradores desse grupo aí que abrange aí a região de Brasília. Nós somos do mercado de baterias, aqui nós estamos falando da Capital Baterias. Gostaria de primeiramente agradecer pelo trabalho excelente que tem proporcionado dentro do meu restaurante, né? E a turma é uma turma de muitos anos, então a gente não é só empregados e patrões, mas como uma família trabalhamos juntos aqui no A Brasileira. Eu queria mandar um abraço aí, um alô para a galera da Megalub aí e tal, que tem se empenhado bastante nos serviços da empresa e tal, atendimento ao cliente. E isso tem satisfeito o desejo de muitas pessoas, né, com seus carros, automotores. E agradeço muito, um abração para cada um deles que tem se empenhado bastante, né? O que moda e trabalho infantil têm em comum? A resposta pode assustar muita gente. O evento Fashion Experience, realizado em São Paulo, alertou a população para o trabalho infantil na cadeia produtiva da moda. Por que a menina não sorri? A tristeza é porque, para ela, a infância acabou mais cedo. Muita gente olha uma vitrine bonita, sim, bem iluminada, com roupas modernas e atraentes e sente vontade de comprar. Agora, o que pouca gente sabe é que por trás dela muita coisa acontece, como, por exemplo, o trabalho infantil. A descoberta surpreende e também entristece. É uma coisa triste, mas que infelizmente acontece. Às vezes algumas marcas, as que a gente mais confia, infelizmente acabam utilizando. Então não tem como saber. Infelizmente não tem como saber. A Fashion Experience foi instalada na Praça das Artes, no centro de São Paulo. O evento foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho, com apoio da Organização Internacional do Trabalho e das ONGs Stop the Traffic, Fashion Revolution e 27 Million. Nossa proposta é sensibilizar também o consumidor, né, de que os produtos que nós consumimos, eles podem ter sido produzidos com mão de obra infantil em situação de violações de direitos humanos, né, e para que a sociedade possa contribuir
no combate a essa forma de exploração, no enfrentamento do trabalho infantil. Os consumidores podem estar também prestando atenção no que eles consomem, através de um consumo mais consciente, reduzindo o consumo, buscando um pouco mais de informações sobre a origem dos produtos, sobre as marcas que comercializam aqueles produtos. 3.300.000 crianças e adolescentes trabalham ilegalmente no Brasil. 114 mil só na indústria da moda. Elas têm entre 5 e 17 anos de idade e desempenham atividades como corte, costura, colagem. A gente fica meio indignada, triste, né? Porque eram para estar em escola, uma escola que ensinasse um pouco de tudo. Teatro, música, cultura, e está lá trabalhando um trabalho escravo, porque tem muito consumismo, né? Nos contratos de facção, pequenas unidades familiares que realizam as peças para as grandes empresas da moda, são contratos de risco, a criança tem contato com, muitas vezes, cola, produtos químicos, agulha. Para este procurador do trabalho, a Fashion Experience é importante para conscientizar a população. Mas é preciso que as pessoas deixem de comprar produtos feitos com mão de obra de trabalho infantil. Nós, como integrantes da sociedade, devemos ter a consciência de que é necessário consumir produtos que nunca advenham do trabalho infantil, porque nós estamos contribuindo, caso contrário, para que a pobreza seja perpetuada numa sociedade que já vivemos tão injusta e tão distante da igualdade que nós sonhamos. O Ministério Público do Trabalho tem agido para combater o problema. Só no ano passado foram realizadas 7.000 ações, que ajudaram a retirar mais de 7.200 crianças e adolescentes do trabalho infantil. Nós temos 3 projetos nacionais, projetos esses estratégicos no âmbito do Ministério Público do Trabalho. São eles, o projeto Políticas Públicas, que visa cobrar políticas públicas dos entes governamentais, no intuito de ter uma rubrica específica para a área da infância e juventude, bem como uma organização específica de agentes setoriais e intersetoriais para combater o trabalho infantil. Temos o projeto MPT na Escola, que visa levar ao conhecimento das crianças e adolescentes, bem como da família, o assunto, a ideia, o conceito do que é o trabalho infantil, suas mazelas e consequências. E temos o projeto Aprendizagem, que visa cobrar das empresas a contratação de aprendizes dentro da cota legal. A junção desses 3 projetos dá o que nós chamamos de ações estratégicas para o combate ao trabalho infantil. Situações como essas expostas na Fashion Experience devem ser denunciadas. Uma das formas de se fazer isso é pelo site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br. E você vai ver a seguir. Supremo Tribunal Federal libera a divulgação da lista suja do trabalho escravo. Voltamos em 1 minuto. O Supremo Tribunal Federal revogou a medida cautelar que impedia a publicação oficial da lista suja pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O documento conta com nomes de empresas flagradas utilizando mão de obra escrava. Desde dezembro de 2014, uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal impediu a divulgação das atualizações do cadastro de empregadores flagrados com mão de obra escrava, conhecida como lista suja. Porém, a medida foi revogada pelo próprio STF, que agora autoriza a divulgação. Recentemente, cerca de 15 dias atrás, houve a publicação de uma nova portaria da lista suja, em que novos parâmetros foram criados, uma proporcionalidade na questão da saída, a depender da postura da empresa. Então foi criada uma nova portaria, uma nova lista suja. A partir disso aí, o STF entendeu que essa ação direta de inconstitucionalidade tinha perdido seu objeto. Então essa liminar que suspendia a publicação foi revogada. Na ação, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias argumentava que a portaria de criação do cadastro, publicada em maio de 2011, pecava por não prever instâncias de defesa contra a inclusão de nomes na lista, violando o devido processo legal.
De acordo com a portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República de 2011, o MTE e a SDH são os responsáveis por atualizar a lista suja do trabalho escravo. O processo foi feito mesmo sem a publicação do documento. Caso a empresa esteja na lista suja, ela é impedida de obter empréstimos em bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal. Durante o período em que a publicação foi impedida de ser divulgada, ONGs como o Repórter Brasil utilizaram a Lei de Acesso à Informação para obter a lista e divulgar os nomes dos empregadores que usaram mão de obra escrava. Após esse fato específico, entidades da sociedade civil organizada, especificamente a Repórter Brasil e o Impacto, solicitaram ao MTE, por meio da Lei de Acesso à Informação, essas informações sobre os empregadores, o cadastro de empregadores que exploraram a mão de obra análoga de escravo. Já fizeram essa publicação antes nos seus sites. Então, enquanto estava suspensa a publicação da lista suja, houve essa publicação da lista chamada de transparência por essas entidades. A vice-coordenadora nacional para a erradicação do trabalho escravo reforça a importância do acesso à informação. Por outro lado, com relação ao direito de concorrência e a própria obrigação que tem a empresa de fazer o controle da sua cadeia produtiva, saber de quem está comprando, quem são os fornecedores, também os bancos públicos que têm o compromisso de não financiarem empresas que exploram mão de obra análoga de escravo. Então, é um acesso a uma informação importantíssima, que o trabalho escravo configura uma violação de direitos humanos gravíssima e é direito de todos saberem quem são os empregadores que cometem esse ilícito. De acordo com o Ministério do Trabalho, ainda não há previsão de divulgação da nova lista no site do órgão. Você aí já se sentiu prejudicado no trabalho por causa da cor ou do gênero? Uma pesquisa apontou que a maioria das grandes empresas brasileiras não tem ações afirmativas para incentivar a presença de mulheres e negros no ambiente de trabalho. Aos 18 anos, Cristina arrumou o primeiro emprego em um banco. A empolgação com a novidade fez com que ela apresentasse resultados positivos e rápidos. Tudo parecia bem, até o cargo ser ameaçado por reclamações do chefe, que estaria incomodado com o desempenho dela e achando que a Cristina queria assumir a função dele na empresa. Por incrível que pareça, a reclamação justamente era que eu não produzia, que eu não tinha quantidade de autenticação suficiente, que eu chegava muito tarde no trabalho, sempre atrasada. E como eu consegui provar, porque fica tudo registrado no ponto, a fita, né, do caixa, tem a hora que você abriu o caixa, a hora que você fechou, eu consegui comprovar para o meu coordenador que eu estava cumprindo o meu trabalho, mas a reclamação foi justamente que eu não estava fazendo. Não fui demitida, fui relocada, mas a reclamação inicial era para me tirar da equipe, porque minha produção estava equiparada com o coordenador, que era homem. Para Cristina, a discriminação e a perseguição do chefe, na verdade, seriam pelo simples fato de ela ser mulher. E ele me dava os piores serviços para fazer. Então, chegava serviço de empresas mais complicadas, que eram mais trabalhosas, que teoricamente eu iria demorar mais tempo e mostrar um menor resultado. E mesmo assim eu fazia. E sempre que era um serviço chato, ele passava para mim. E eu acabei dando conta. Na segunda experiência profissional da Cristina, de novo ela sofreu com a discriminação de um chefe, segundo ela, pelo mesmo motivo. Todas as reuniões que acontecia, quando esse gerente não estava presente, era esse coordenador, as minhas ideias não eram ouvidas. E quando era algum homem falando as minhas ideias, as ideias eram acatadas. Então foi cada vez ficando assim mais chato. Consegui a coordenação porque o gerente me deu, mas dentro da minha coordenação eu não consegui uma promoção, eu não subi. Porque todas as ideias que eu levava, porque daí eu tinha que levar para esse coordenador, que era o coordenador da minha equipe, eu não era ouvida, não conseguia. Um estudo divulgado pelo Instituto Ethos, especializado no mercado empresarial, revelou que a maior parte das 117 grandes empresas nacionais não tem ações afirmativas para incentivar a presença de mulheres e negros no ambiente de trabalho. Quando existem, essas ações são apenas pontuais, em vez de políticas com metas e iniciativas planejadas.
Essas ações afirmativas, obviamente, como qualquer ação afirmativa, ela tem divergências. Dentro do Ministério Público do Trabalho, a gente entende que é muito importante fomentar políticas de ingresso que não necessariamente sejam só punitivas, ou seja, a nossa responsabilidade não seja apenas punir a empresa por uma ausência de descumprimento de normas, mas que ela também pense em formas de promover e inserir essa mulher no mercado de trabalho. Um outro estudo revelou que, embora tenha havido aumento da presença feminina no mercado de trabalho nas últimas décadas, a igualdade de direitos entre homens e mulheres ainda pode levar até 80 anos para ser atingida. O dado é do Relatório Global de Equidade de Gênero do Fórum Econômico Mundial. As mulheres são maioria da população brasileira, mas estão subrepresentadas nas grandes empresas e excluídas dos postos mais elevados. Estão mais presentes como aprendizes e estagiárias e perdem espaço no quadro executivo e nos conselhos de administração. A justificativa dos gestores para poucas mulheres nessas funções é a falta de interesse do público feminino. Em relação aos negros, eles são 52,9% da população do país. Como aprendizes, representam mais de 57% e como trainees, 58,2%. Em cargos de gerência, ocupam somente 6,3% e no quadro executivo, 4,7%. O rendimento feminino ainda é só 70% da renda masculina, e quando a gente vai verificar essa situação com as mulheres negras, a distorção é maior. Então, fazendo quase uma hierarquia de quem ganha mais, e os homens brancos estariam no topo, e as mulheres negras na base, onde ganham cerca de 40% do que um homem branco ganha no Brasil. Depois de passar por essas experiências, Cristina pede para que as mulheres lutem por direitos iguais no mercado de trabalho. As mulheres estão querendo aparecer mais, as mulheres estão lutando mais. Você ouve falar mais de mulher em faculdade, mulher em cargo de chefia, ou mesmo que não seja cargo de chefia, você vê equipes formadas por mais mulheres. Então, aos poucos, está tendo um equilíbrio. Lógico que a maioria é masculina, né? Tem muito homem, mas é natural, que se era 100% homem, a gente já conseguiu chegar mais ou menos, está equiparado, então acho que aos pouquinhos vai ficando melhor. Como sempre digo aqui, o Trabalho Legal é feito para você e por você. Por isso, a sua sugestão de reportagem é muito bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, também é simples, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima!